O programa de hoje foi gravado em nossa cruzada no Texas e nela Jimmy Swaggart nos mostra o caminho para a verdadeira felicidade em sua mensagem Há um Caminho. Teremos músicas que irão tocar o seu coração e a pregação que vai despertá-lo. Nossa oração é que você seja abençoado e fortalecido em tudo. Participe então com Jimmy Swaggart e toda a sua equipe nesta cruzada realizada no estado do Texas, onde milhares se congregam no estádio Sam Houston para o culto de hoje. Glória a Deus. Vamos orar juntos. Pai, louvamos-te hoje. Agradecemos de todo o nosso coração pelo Senhor Jesus Cristo. Dizemos com Jeremias: ó Senhor Deus, fizeste o céu e a terra por teu grande poder, e nada é difícil para ti. Obrigado, Pai, pelas palavras de Jesus que disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nós te agradecemos porque não temos problemas, temos soluções. Agradecemos-te, Pai, por não sermos parte do problema e por termos a resposta para ele. E queremos que saibas, diabo, que és o inimigo derrotado, que tu não vais conquistar Houston, não vais conquistar a América, não vais conquistar nossas famílias, não vais conquistar nossos filhos, não vais conquistar as nossas filhas. Não, diabo, não vais conquistar esses nossos queridos. Não vais conquistar o povo que está nesse auditório hoje. Não vais conquistar o povo nas ruas das nossas cidades. Não vais conquistar a maior nação que existe no mundo, porque é um inimigo derrotado e em nome de Jesus não permitiremos. Em nome de Jesus eu te amarro. Satanás, eu ordeno em nome de Jesus que saias desse lugar. Não és bem-vindo aqui. Não és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro a força do diabo. No poder do nome de Jesus, eu digo: afasta-te, sai do caminho, vá embora, desiste. Estás derrotado em nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, agradecemos-te porque os anjos estão ao nosso redor. Agradecemos-te pela presença do Santo Espírito. Agradecemos-te porque o nome de Jesus vai ser exaltado e o povo vai ser salvo, libertado, curado, resgatado. Ó Deus, toca o coração das pessoas que se acham aqui hoje e que elas saibam que existe uma esperança. Ninguém precisa desesperar. Jesus conquistou tudo e levantou dentre os mortos. Todos podem ser felizes como nós, podem ser livres como nós. Que hoje eles encontrem essa paz. E, Senhor, que essas reuniões se espalhem como fogo por toda esta cidade. Que elas atinjam os inferninhos, que atinjam os bares, que atinjam os salões de dança, que atinjam todos os antros de iniquidade. Toca esse povo, ó Deus, e atrai-o a este lugar, para que eles achem paz no Senhor Jesus Cristo. Que um arco-íris de glória repouse sobre a nossa cidade, e nós te daremos o louvor em nome de Jesus. E todos disseram amém. Vamos aplaudir Jesus. Podem assentar-se. Eu já posso prever, já posso sentir no coração. Eu sinto na minha alma que o Senhor vai nos dar um avivamento à moda antiga no poder do Espírito. Louvado o nome do Senhor. É um prazer estar aqui. Não realizei mais campanhas, não tive nenhuma cruzada desde parece que alguns meses atrás. E fiquem sabendo que já estou para explodir. Se eu não me comportar hoje aqui como eu deveria, vocês precisam ter paciência comigo e vão me desculpar. Porque o Deus que eu sirvo não está morto, está vivo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sim, Ele é.
Muito bem. Esse é o Gabriel. Diga, Houston, é bom estar aqui. Diga, olá, Houston. Diga, eu amo Jesus. Você não quer mesmo dizer nada? Então dê adeus. Oh, muito bem. Você me dá um beijo? Isso mesmo. Esse é o Mateus, ele vai dizer algo. Diga olá. Você não é assim tão acanhado. Vamos, diga lá, o Houston. Dê adeus para eles. É assim mesmo, jogue um beijo. Assim mesmo, muito bem. Olhem, eu me saí muito mal hoje, eu tirei nota 0. Querida, quero que você venha até aqui e cumprimente esta gente. Eu já disse isso muitas e muitas vezes e eu digo com muita alegria. A melhor coisa que aconteceu a Jimmy Swaggart depois de aceitar a Jesus Cristo foi Francis. Eu quero que você diga alguma coisa. Essa gente não é a melhor gente do mundo? Não podiam ser melhores. Venha saudá-los, sim. Glória ao Senhor. Posso sentir o entusiasmo desta plataforma. E é maravilhoso. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Sabem, esta é a primeira cruzada do ano. E a semana passada eu conversava com alguns membros da equipe e eles me disseram, não aguentamos esperar para voltar às cruzadas. E é isso mesmo que acontece. Notando sua alegria e seu entusiasmo, eu não podia deixar de recordar as muitas cartas que chegam ao nosso escritório. E repetidamente a pergunta vem de pessoas que assistem ao programa e ainda não são crentes em Cristo. E elas não podem entender como é que o povo fica tão animado e então dizem palavras como estas ou escrevem assim para nós e dizem, Jimmy Swaggart, nós assistimos e estamos sentados ali e choramos durante o programa todo. E então quando chega ao final você faz a oração de confissão e nós não entendemos. É só isso que é preciso fazer para ser salvo? De fato é muito triste que num país como a América, onde a gente ouve o evangelho quase toda vez que liga o rádio ou toda vez que liga a televisão, mas ainda há milhares de pessoas que não sabem como ser salvos ou como aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nós que o conhecemos somos afortunados e você não é grato por ter o privilégio de levar outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo? Não há nada que seja mais compensador do que ver uma alma entregar o coração a Jesus, porque quando acontece de eles o aceitarem e dizerem, Senhor, sou teu, uma mudança se dá na vida deles e é isso que o mundo não pode entender. Mas eu amo o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Como já disse antes, estamos muito alegres por estar aqui e estamos certos que Deus vai agir de uma forma como Houston, Texas, nunca viu antes. Deus os abençoe. Agora o evangelista Jimmy Swaggart vai trazer a sua mensagem baseada no livro de Jó, intitulada Há um Caminho. Os que trouxeram as suas Bíblias, abram comigo, por favor, no livro de Jó. No livro de Jó, vou ler no capítulo 28, versículos 1 até 8. Jó, capítulo 28, começando com o primeiro versículo desse capítulo. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina ao seu lugar. Jó está aqui falando a respeito do velho processo de garimpar ouro, em que eles usavam umas peneiras e então peneiravam a areia e a areia se escoava.
e o ouro então ficava no fundo. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Ele, isto é, Deus pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de modo que não se pode passar a pé, e o homem intervém e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Há um caminho que a ave de rapina ignora, e não o viram os olhos da gralha. Nunca o pisaram os animais altivos, nem o feroz leão passou por ele. Meu tema se encontra no capítulo 28 do livro de Jó, versículo 7, há um caminho. É um tema simples. Entretanto, nesta mensagem, no decorrer da mesma, eu vou dizer algumas coisas que o Senhor deseja que eu lhes diga. Eu sinto que devem ser ditas, e elas são controvertidas. Mas eu sinto que não tenho escolha, sou só uma voz. Eu procuro ouvir a Deus e procuro dizer o que creio que Ele me entrega. Há um caminho. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, ao falar hoje, peço-te que me ajudes a não fazer violência à Tua palavra. Peço que este auditório seja ungido pelo Teu Espírito e ouça, receba e entenda a Tua palavra. Eu peço pelos que estão assistindo pela televisão, Senhor, que eles sejam ungidos para ouvir e receber. E Pai Celestial, este é o Teu culto, esta é a Tua mensagem. Eu exerço o poder sobre todo espírito de obstrução, e eu faço isso no nome de Jesus agora. E todos disseram amém e amém. O texto estranho e que pode parecer incoerente, que eu li para vocês hoje em Jó, é um quadro da busca incessante do homem pela felicidade. É o quadro de uma pessoa que está procurando realizar-se. É o quadro de uma pessoa que roga por algo que satisfaz. Deus fala das pérolas do ouro e da prata, todas as coisas desta terra, e então ele diz: há um caminho que a ave de rapina ignora e pelo qual o feroz leão não passou. Há alguns anos na África, um homem não conhecia Deus, não sabia como poderia achar a Deus, mas ele tinha fome de Deus, clamava por Deus, e em sua busca de Deus, o Senhor mandou um anjo a ele. E eu quero dizer que no coração de toda pessoa, não importa onde esteja ou quem seja o indivíduo, há um anseio por Deus. Os comunistas, com todo o seu esforço para abafar esse anseio, nunca irão consegui-lo. Não têm conseguido e não irão conseguir. Porque existe um Deus e Ele fez o homem, e este é um ser espiritual. E eu quero salientar isso. Esta é a razão de Deus fazer o capítulo 28 de Jó ser escrito além de muito mais nesta Bíblia. Isto porque você é um ser espiritual, feito à imagem de Deus, e só pode satisfazer-se em Deus. Por isso você pode tentar achar essa satisfação nas coisas do mundo, no ouro, na prata, nas pedras preciosas e naquilo que a terra produz, mas no fim de tudo ainda está procurando
mas há um caminho. Graças a Deus, a ave de rapina não o viu, nem sequer o feroz leão jamais andou por ele. Quando o anjo apareceu a esse africano, ele disse que fosse até o Cabo Palmas, que fica na Libéria. Ele de fato não sabia onde era. Ele não sabia onde ficava, nada sabia dele, mas ele partiu na direção que o Senhor lhe disse para ir, e em cada lugar que chegava, perguntava: é aqui? Eles diziam: não, não fica aqui, é mais adiante. Em vila após vila, cidade após cidade, ele parava e perguntava: é aqui, Cabo Palmas? Eles diziam: não, mas o anjo lhe dissera: quando chegar lá eu o guiarei e o dirigirei e você vai achar Deus. Finalmente ele chegou à maior cidade que jamais tinha visto. Era Cabo Palmas. E ele viu o que parecia ser uma igreja, e era. E ele pensou: este deve ser o lugar de achar Deus. E começou a entrar, mas o anjo apareceu a ele novamente e disse: não esta é a igreja, não entre nela. Há certas igrejas em que Deus não quer que você entre. Você entendeu bem? Você ouviu bem? Ele continuou andando, viu outra igreja com uma torre, começou a entrar. O anjo apareceu de novo e disse: não entre nessa igreja também. Não é essa. E ele continuou e afinal viu a igreja que tinha sido construída por meu amigo A.N. Trotter, que foi para a presença de Jesus há pouco tempo. E ele parou então, um tanto hesitante. O anjo apareceu e disse: é esta a igreja. E quando ele entrou por ela, ele ficou muito alegre, porque estava achando a Deus. Estava tão feliz e tão exuberante, e estava tão cheio de alegria e de entusiasmo, que literalmente começou a correr e pulou por cima dos bancos, e estava tão jubiloso que jogou os braços no ar, e eles estavam bem no meio do culto, era domingo de manhã. Meu amigo estava lá. E o que você faria? Se estivesse na igreja e a porta se abrisse e um homem viesse pulando nos bancos e falando uma língua que você nunca tinha ouvido em sua vida, você pensaria que ele era um louco à solta. Domingo passado, no culto da manhã em nossa igreja, o coro começou a cantar: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor Jesus a salvação. A grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. E então o poder de Deus desceu. Por quê? Muitos vão dizer: eu não entendo. Mas vou dizer por quê. Porque no dia em que Jesus salvou você, foi o dia mais feliz que você conheceu em toda a sua vida. Por isso nós cantamos: ditoso o dia. Ele estava feliz, sua alma estava cheia. E deixe-me dizer, amigo, no momento em que você acha Jesus, aí você acha vida. É quando você acha alegria, é quando você acha a paz. Você achou a resposta para seus problemas, achou a solução para todas as suas angústias. Quando você achou Jesus, não me importa se todas as denominações e todos os grupos religiosos do mundo falam mal ou criticam a maneira como eu louvo a Deus, eu vou dizer que eles me deixem em paz, vou dizer-lhes que achem a porta, porque ditoso foi o dia em que Jesus Cristo me lavou dos meus pecados. Aleluia! Alguém diz: eu não vejo a coisa desse jeito. Você pode ver do jeito que quiser, amigo, mas quando você entra na água vai se molhar, e quando você liga a tomada vai sentir a eletricidade. E Deus não está morto, está vivo. Um dos diáconos chegou ao pastor da igreja e disse: o senhor quer que o façamos parar? E o pastor, meu grande amigo, morreu com 80 anos, mas ele sentiu a ação do Espírito e disse: não é de Deus, não sei o que Deus está fazendo, mas isso é de Deus, deixe-o pular. Aleluia. E
Quando ele afinal se acalmou, perguntaram o que ele queria, seu nome era Noé. Perguntaram o que ele queria, ele contou como o anjo apareceu a ele e disse que fosse ao Cabo Palmas, como tinha caminhado por dias. Afinal chegou lá, àquele lugar, naquela manhã, e o anjo o impediu de entrar em diversas igrejas, e afinal o dirigiu para essa igreja, e afinal disse: entre, você vai achar Deus. E ele disse: estou tão feliz. Então eles pularam dos bancos. Aleluia, glória. Aleluia. Jesus o salvou, batizou no Espírito Santo. Ele foi treinado na escola deles, voltou e construiu mais de 40 igrejas para Jesus Cristo, naquela parte da África de onde veio. Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor Jesus a salvação. E as Escrituras nos falam em Jó, num versículo que eu ainda não tinha lido para vocês, mas vou ler agora, o versículo 21 do capítulo 28, que diz: porque está encoberto aos olhos de todo vivente e está oculto às aves do céu. E este caminho que estamos falando hoje é um caminho oculto, antes de tudo. Eu quero que me ouçam com muita atenção. Há muitas vozes que estão clamando no cristianismo hoje. Existe mais religião hoje do que jamais existiu antes, desde o princípio do tempo. Igrejas em toda parte, mais pregadores, fala-se mais de Deus, e há muita gente que está sendo salva. Entretanto, para todos os milhões que estão tentando chegar a Deus, há muitos que não estão achando. Estão achando uma forma, estão achando uma religião, estão achando uma teoria, estão achando um dogma, mas não encontram Jesus. Vocês estão me acompanhando? Existe uma organização, todos vocês provavelmente já ouviram dela, é o Concílio Nacional de Igrejas. Esse Concílio Nacional de Igrejas supostamente é um grupo de líderes cristãos que ajuda e assiste a obra de Deus por todos os Estados Unidos, Canadá e o mundo. Mas a verdade é que este Concílio Nacional de Igrejas parece esposar mais do que é anti-Deus, do que é de Deus mesmo. E eu poderia ficar aqui e lhe dar uma longa ladainha dessa organização, mas este não é o meu objetivo. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Eles estão dando milhões de dólares. Esse grupo, o Concílio Nacional de Igrejas, o CNI, a organizações comunistas que estão abertamente tentando a derrubada dos Estados Unidos da América e do nosso estilo de vida. Eles vêm dando dinheiro, armas e munições à OLP, a alguns muçulmanos que estão literalmente trucidando centenas de milhares dos seus concidadãos que não são muçulmanos. Eles têm dado centenas de milhares de dólares ao Vietnã, naquilo que chamam de campos de relocação ou de redoutrinamento, que são um pouco melhores do que campos de concentração, onde indivíduos são doutrinados nos caminhos do comunismo e, se não se submetem, são mortos. Eles têm criticado cada um dos amigos que os Estados Unidos possuem e apoiam os esforços do comunismo
para dominar a América Central e o resto do mundo. Mas este, de fato, não é o ponto. O ponto é que 32 chamadas denominações cristãs nos Estados Unidos da América apoiam essa caricatura desse pretenso cristianismo. Alguns dos que estão me vendo na televisão neste momento, parte do dinheiro que vocês dão em algumas das igrejas aqui assistem é usado para comprar armamentos, vai para prestar ajuda a ateus e assassinos. Vou dizer como sei. No ano de 1981, a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos deu 8 milhões de dólares ao Concílio Nacional de Igrejas. A Igreja Presbiteriana Unida deu 3 milhões de dólares ao Concílio Nacional de Igrejas. A Igreja de Cristo Unida deu 2 milhões de dólares a esse grupo semi-ateísta. Episcopais e os discípulos de Cristo deram 1 milhão cada, além de importâncias menores de outros. Alguns de vocês que estão assistindo a este programa na sala de visitas, na sala de estar, no quarto de hotel, onde quer que vocês estiverem, estão numa igreja que supostamente está defendendo o Evangelho de Cristo, mas de fato é uma igreja que não sabe coisa alguma de Deus nem da sua santa palavra. O que vou dizer é um pouco forte. Eu não sou anjo, eu sou um mortal, muito, muito mortal. Mas eu vou dizer a mesma coisa que aquele anjo disse ao preto Noé, lá na África, há muitos anos atrás. Algumas dessas igrejas, saiam delas. São venenosas. Você precisa saber o que o seu pastor defende, precisa saber se ele crê nesta Bíblia ou não. Você deve perguntar-lhe se ele crê ou não nela, deve perguntar se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados do mundo e se ofereceu pelos pecados dos homens, e no terceiro dia ressuscitou e quebrou os laços e as cadeias e os grilhões do pecado. Você deve perguntar ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo responde orações e se ele ainda opera milagres, se ele ainda expulsa demônios. Pergunte ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo vai voltar sem pecado para a salvação, vai voltar com dezenas e dezenas e milhares dos seus santos. Você deve perguntar-lhe se ele crê nesta Bíblia como sendo a palavra de Deus ou não. João disse: o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir bom fruto, ele não a poupa. Você não unge com óleo, você não vai abraçá-la e chamá-la de irmão. Você a corta e você a lança no fogo. E foi isso mesmo que Jesus Cristo declarou: a árvore que não produz bom fruto será derrubada, será cortada e lançada no fogo. Tire o nome de cristão do seu rótulo. Tire o nome de Deus do seu rótulo. Tire o nome de Cristo do seu rótulo e ponha nele o que é ateu, é agnóstico, é infiel, é perverso, porque é isso que você é. Alguém diz: eu não gosto desse tipo de pregação. Sinto muito. Fale com meu chefe. Defenda Jesus. Aleluia, não fisicamente, mas espiritualmente. Defenda Jesus Cristo. Levante-o, erga suas mãos, porque você é o seu campeão de justiça. E que o povo de Deus tenha a coragem de vida para se levantar e testemunhar.
Agora, vocês se lembram do deserto? Vocês que pararam de assistir todas essas novelas da televisão para ler isto. E não estão mais preocupados com o próximo capítulo do seriado Dallas. E que bom que não o chamaram de Houston, não é? Se vocês leram, e eu estou certo de que muitos dos meus telespectadores leram, se vocês voltarem ao Antigo Testamento, irão ler sobre essa tenda da congregação, aquele tabernáculo no deserto, que Deus mandou Moisés fazer. A parte externa era coberta de peles de animais, não era nada convidativa. Era um belo tipo do cristianismo. Era um tipo do antitipo. Como Jesus era um caminho oculto. Se você estivesse numa daquelas montanhas moabitas e olhasse para aquela estranha tenda com o altar do sacrifício do lado de fora, com aquela fumaça subindo aos céus, não haveria nada de convidativo naquilo. Agora note bem, nada de convidativo por fora. Ela era feia, era toda feita de peles escuras, de animais que a cobriam. Você não poderia entrar se fosse gentil, mas se isso pudesse acontecer e você pudesse andar por ela, e você atravessasse a única porta da cerca que a circundava com cortinas brancas, que tipificava Jesus como a porta ao Pai, e você atravessasse o altar de bronze, além da pia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, e você entrasse naquele tabernáculo, mesmo que fosse por fora, poderia não ser convidativo, mas quando você entrasse nele, você viria uma das mais lindas peças de artesanato, um conjunto de cores tão lindo, pois era até deslumbrante. O azul, o escarlate e o branco. Você ficaria ali extasiado, olhando para aquilo que foi orientado por Deus. Isto era uma perfeita figura da igreja, da verdadeira igreja do corpo de Cristo. Alguns de vocês que estão assistindo agora talvez estejam deitados aí na cama olhando para este pregador. Você está de ressaca, com a cabeça que parece o tamanho de um bonde. Pois bem, você está doente. Você está zangado consigo mesmo, zangado com a família, zangado com a esposa, zangado com todo mundo, está zangado com tudo, zangado com Deus, se é que Deus existe, você diz. E você está aí sentado com essa ressaca, e você ligou a televisão e está aí rangendo os dentes. E está pensando, por que é que eu não mudo de canal? Mas você continua me ouvindo. Vou lhe dizer por que você o faz. Não porque eu sou bonito, amigo, é por causa do Jesus que eu proclamo e prego e pratico, por causa do poder dele, porque ele disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Jesus, ele disse. Pois bem, e você assiste, e você tem ido à igreja, e você fica sentado na igreja, e essa igreja onde você vai é a coisa mais maçante que você já entrou em toda a sua vida. Você está sentado lá pensando, Deus me ajude, se eu não sair daqui e não tomar uma cerveja, eu vou morrer. Mas vamos lá, o que digo é verdade. Vocês nesse auditório, a maioria não frequenta essas igrejas, mas a maioria dos telespectadores, quando você sente alguma disposição de ir, é nelas que vão. O pastor comenta um livro,
Se alguém diz aleluia, o pastor é capaz de ter um chilique. Vocês estão me ouvindo? Estou dizendo a verdade, não estou enfeitando a coisa, estou dizendo como é. E você senta lá e disse a coisa é assim, eu não quero isso. Eu quero dizer, meu amigo, eu estou com você, não quero também. Não quero saber disso. Você diz, mas pregador, isso que você fala é chato, parece que é um bocado monótono. Eu tenho bastantes problemas, eu tenho uma úlcera que quase me mata. Eu fumo mais de 3 maços de cigarros por dia. Eu tenho uma caixa de uísque que estou consumindo aos pouquinhos e você me diz que preciso de religião. Além disso, amigo, não digo que preciso de religião, você tem coisas demais. Estou dizendo que você tem de passar por toda esta fila de religiões e atravessar a porta e você vai achar Jesus, o que há de mais emocionante, maravilhoso, glorioso que pode existir nesta vida aqui. É disso de que estou falando. Pode parecer ser atrativo por fora, mas por dentro é a vida mais emocionante, maravilhosa, bela, espiritual, realizadora, compensadora que uma pessoa poderia conhecer. E eu vivo na montanha, debaixo de um céu sem nuvens. Eu bebo daquela fonte que nunca irá secar. Eu me deleito com o maná, que ele tem abundância. Eu vivo numa terra feliz. Aleluia! Há um caminho que a ave de rapina ignora e que nem o leão feroz passou por ele. Aleluia. Eu sinto pena de alguns. Realmente. Alguns de vocês voltem para o seu quarto, fechem a porta e comecem a murmurar. Amém. Amém. Sinto por vocês, realmente. Encontrei hoje uma pessoa, ela me reconheceu e eu voltei e apertei sua mão e perguntei, você é crente? Ele disse, sim, não, eu não sei. Eu sabia que não era, pobre dele, eu sei que não era. Na próxima semana, Jimmy Swaggart conclui esta mensagem sobre o caminho que leva ao céu.